Deus maravilhoso, Pai amado, Deus querido, neste momento, Senhor, entro na Tua santa presença, ó Pai, para colocar, Senhor, essa reflexão, ó Deus, em Tuas mãos, Pai, que o Senhor derrame a Tua graça, Teu Espírito Santo, meu Pai, Deus maravilhoso, que o Senhor tome a direção, meu Pai, que eu não venha falar nada de mim mesma, Senhor, mas que seja, Pai, direcionada pelo Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós a Tua presença, Senhor. Nos ensina, meu Deus, a cada dia, Senhor, a contemplar a Tua palavra, Espírito Santo. Nos ensina, Senhor, a cada dia te servir mais, Pai, te buscar mais, Senhor, pois o Senhor, ó Deus, tem cuidado, Pai, de cada um de nós. Eu entrego em Tuas mãos, Senhor, e desde já eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Glórias a Deus. Hoje a nossa reflexão se encontra no livro de Atos, no capítulo 3. Vamos estar aqui fazendo essa reflexão sobre a cura de um coxo que vivia em Jerusalém, ali na Porta Formosa. E um dia, né, ele tinha sido levado ali e nisso vem Pedro e João, né, para trazer a mensagem do Senhor ali na igreja. E esse homem, esse mendigo que está ali, né, porque era todos os dias ele era levado ali na Porta Formosa, né, porque ali eles pediam esmolas, né, e um desses dias, né, quem é que está chegando ali e ele está ali naquele local? Pedro e João. Vamos estar lendo para a gente dar início, porque senão vai ficar somente aqui eu falando. Primeiro a gente precisa ler a Bíblia, né? Precisamos ser crentes como os bereanos, examinar a Escritura, a palavra de Deus, né? Que nós não venhamos falar nada de nós mesmos, mas seguindo a palavra, seguindo o que o Senhor quer nos falar aqui através desse texto. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram e, dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando, louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentando à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Meus irmãos, que palavra edificante, que palavra maravilhosa que fala aos nossos corações. Esse homem era levado todos os dias ali na porta da igreja para pedir esmolas, para que ele fosse sustentado, para que ele fosse alimentado. E porque ele não trabalhava, ele era
coxo, ele era aleijado. Essas pessoas assim ficavam muito abandonadas, e a gente vê aqui o milagre de Deus. Ele poderia ali ser mais um dia daqueles dias que ele ficava ali pedindo esmolas, mas dessa vez foi totalmente diferente. É um coxo de nascença. E a gente vê aqui o Espírito Santo ali, usando a vida do servo dele, de Pedro e de João. E quando eles passam ali, aquele homem, ele pediu esmola. Ele esperava que Pedro e João colocassem a esmolinha ali para ele. Mas não foi isso que aconteceu. Foi diferente. Essa vez foi diferente. Ele ficou esperando e esperando que Pedro e João dessem ali. E Pedro olha para ele e fala: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus o Nazareno, levante-se e anda. E Pedro pede, né, antes para que ele fitasse os olhos neles, no Pedro e no João. E ele ali, ele olha com uma alegria, como esperando receber uma esmola. Mas isso foi diferente. A palavra que Pedro declarou ali sobre a vida daquele coxo, daquele aleijado, ele ficou esperando. Pedro lança a palavra, segura na mão direita dele, aleluia, e levanta. E ele recebe ali a cura. Ele recebe a cura a cura da enfermidade, a cura física e a cura espiritual. E ele levanta ali saltando, glorificando o nome do Senhor. Pedro e João entram ali no templo, ali na igreja, e aquele homem saltando e glorificando, aleluias, o nome do Senhor. Quantos de nós precisamos saltar, glorificar o nome de Cristo? Todos nós temos uma história maravilhosa para contar. Todos nós temos testemunho, aleluia, para falar do Senhor. Deus seja louvado. Louvado é o nome do Senhor. E Pedro, ali, imagina ali a alegria daquele homem seguindo Pedro, seguindo João, entrando naquela igreja. E a palavra de Deus aqui fala que aquelas pessoas, aquele povo que vê, ficaram admirados e ao mesmo tempo amedrontados, né? Porque o que eles viram foi um milagre. Ele era um coxo de nascença. E ali Deus derrama um milagre através da vida de Pedro e de João. E aquele homem, ele foi curado. Aquele homem, ele foi salvo. Aquele homem, ele largou, abandonou a velha vida dele. Aleluia. E abraçou uma nova vida em Cristo. Glória a Deus. Louvado em nome do Senhor, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. A gente vê que a grandeza de Deus, o amor de Deus para com as almas. E nós estamos sendo instrumentos na vida das pessoas, assim como Pedro, assim como João, assim como os discípulos de Jesus que saíam se arriscando para levar a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos falar do amor de Jesus. Nós precisamos falar que aquele Jesus
é o mesmo, ele continua vivo, Jesus, ele continua salvando, Jesus, ele continua libertando, Jesus continua curando, aleluia, através da nossa fé. Jesus, ele deu a vida por nós. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser salvos. Em Apocalipse 3:20, Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Aleluia. Jesus é educado. Jesus, ele bate para você abrir a porta. Aleluia. Abra a porta do seu coração, deixa que o Espírito Santo entre e faça morada, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Olhando para essa mensagem, olhando para essa palavra, esse homem tinha uma vida destruída, esse homem dependia das esmolas, aleluia, para viver. E Deus deu a ele uma nova vida. Deus deu a ele uma nova oportunidade. E ele abraçou, ele foi liberto, ele glorificou, ele saiu salteando, pulando, glorificando, aleluias é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Meus irmãos, Jesus continua curando, Jesus continua salvando, Jesus continua chamando ao arrependimento. Nós precisamos ouvir, aceitar a palavra do Senhor. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia impressa, aleluia, outros meios de celular, mas a melhor ainda é a gente pegar a palavra de Deus em mãos e estar lendo. Dá para ler no celular, dá para ler no computador. Hoje tem uma tecnologia avançada, mas a gente pegar a palavra, abrir, esfolhear, marcar, oh, meus irmãos, é maravilhoso. Deus, ele tem nos chamado, Deus tem chamado cada um, Deus tem dado oportunidade de arrependimento. Precisamos buscar, precisamos receber o Senhor em nossas vidas. Oh, aleluia, glórias a Deus. E a gente vê aqui que Pedro e João estavam indo no horário das 3 horas da tarde. Imagina o sol quente, esse horário. E aquele homem ali, a gente não sabe se ele tinha uma proteção, onde ele ficava. Imagina se ele ficasse ali no sol quente. Imagina a forma que ele vivia ali, a vida espiritual destruída, a vida ali que ele não tinha. Ele dependia dos outros, ele dependia de um para levar, de um para trazer de volta. E era todos os dias. Todos os dias ele dependia dos outros para estar ali, pedindo esmolas, para levar, para buscar, e também tinha aquela vida ali que ele pediria todos os dias. Ele pedia e ele pedia, até que um dia foi totalmente diferente. Ele teve algo diferente na vida dele. Pedro, usado por Deus, cheio do Espírito Santo, deu a ele uma nova oportunidade. O
próprio Jesus ali agiu na vida de Pedro. O nome de Jesus foi glorificado. E hoje, o que temos feito para glorificar o nome do Senhor? Deus, Ele nos dá a oportunidade para arrependermos, para buscarmos, para servirmos, para ir à igreja. Muitas vezes a gente está com a vida acomodada só dentro de casa. Eu não vou para a igreja porque hoje eu não estou bem. Hoje eu não vou para a igreja porque eu estou com dor de cabeça. Eu não vou para a igreja porque está chovendo. Eu não vou evangelizar porque está chovendo. E assim vai. E esses homens aqui, no horário das 3 horas da tarde, será que é diferente? Nós servimos o mesmo Deus. Nós servimos aquele Jesus de antes. Nos lançamos aos pés do Senhor. Vamos buscar o Senhor. Vamos servir ao Senhor. Vamos dar oportunidade às outras pessoas de ouvir uma mensagem, uma palavra. Jesus te ama. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Precisamos abrir nosso coração. Precisamos abrir a nossa mente. Aleluia. Abrir a porta do nosso coração para Jesus entrar. Fazer morada em nossas vidas. Mudar a nossa vida. Jesus, Ele tem feito isso. Que nós possamos a cada dia nos firmar na presença de Deus e lançar aos pés de Jesus. Oh, aleluia. Versículo 7. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os pés e tornozelos se firmaram. Pedro deu a mão, pegou na mão direita dele, e aqui o coxo, ele creu, ele deu a mão e se levantou. Vamos se levantar, vamos buscar, vamos servir, vamos fazer a vontade de Jesus, porque para isso Ele nos chamou. A nossa vida velha ficou lá para trás. Jesus nos dá uma nova oportunidade para buscarmos, para servirmos a Ele. Vamos buscar o Senhor, vamos nos levantar, largar a nossa velha vida para trás e servir ao Senhor, abraçar o Evangelho, a causa do Evangelho, abraçar o Evangelho de Cristo e seguir firme, aleluia. Vamos buscar o Senhor Jesus, aleluia. Versículo 8, e dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando, louvando a Deus. Ele entrou ali evangelizando, glorificando o nome do Senhor, saltando, pulando e gritando, aleluia, glória a Deus, obrigado Jesus. Imagina a alegria daquele homem, que tinha uma vida ali, sofrida, que dependia dos outros, que recebia muitas vezes humilhação por estar naquela situação. Aquele homem, ele pega a mão de Pedro e ele crê e pula, aleluia, um salto. Ele deu um salto e glorificou o nome do Senhor e saiu glorificando e pulando. Glórias a Deus. Que o Espírito Santo venha falar nesse dia com cada um de nós. Que o Senhor venha tocar no mais profundo do nosso coração e que nós venhamos ter amor às outras pessoas, assim como o Senhor nos ama, como fala, eu amo
Porque Ele nos amou primeiro. Jesus nos amou primeiro. Jesus amou aquele coxo primeiro. Jesus permitiu que ele ficasse ali naquela situação até o dia que ele iria enviar Pedro ali naquele lugar. E através da vida de Pedro, a palavra foi plantada e ele creu. Aleluia. Que o Espírito Santo visita cada um. Que Deus venha falar ao coração de vocês, igual o Senhor tem falado comigo nessa mensagem. A nossa vida espiritual precisa ser mudada, precisa ser cheia do Espírito Santo. Aqueles que estão enfermos, que tenham fé que Jesus, Ele é o médico dos médicos. Jesus, Ele usa os médicos aqui na terra. Através das nossas vidas, através da nossa fé, Jesus também Ele cura, Ele liberta e Ele transforma. Jesus continua salvando. Jesus continua curando e libertando. Aleluia. Deus amado. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor falou ao meu coração. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo, Pai. Que nós venhamos, ó Deus, aleluia, ser cheio da Tua presença. Que as pessoas reconheçam, Pai, que somos Teus filhos aqui na terra. São discípulos do Senhor aqui para fazer a diferença, ó Deus. Aleluia, para ajudar as outras pessoas que estejam, Pai, precisando, necessitando, Senhor, de uma palavra, necessitando, Senhor, de um abraço, necessitando, Senhor, de somente uma companhia para conversar, para desabafar. Deus maravilhoso, eu coloco em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas e essa palavra, Espírito Santo, que ela vem mover a vida de cada um, Senhor. Que ouvir essa ministração, Pai. Que ouvir essa reflexão, ó Deus. Que nós venhamos ter a fé, meu Pai, daquele homem que quando Pedro estendeu a mão para ele, e ele segurou na mão de Pedro, ele creu, aleluia, na mensagem do Evangelho. Ele creu no Senhor, Pai, e o Senhor salvou, libertou daquela vida pecaminosa. Deus amado, nós Te louvamos, ó Pai, e agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado, pela grandeza do Teu amor, Senhor, pelas maravilhas, Deus, em nossas vidas. Derrama sobre nós a Tua presença. Nos encoraja, meu Pai. Nos tira do comodismo para que nós venhamos abraçar a causa, Pai. O Evangelho de Jesus Cristo. Pai Santo e Deus querido, muito obrigado. Visita os lares, visita os enfermos, Pai. Visita cada um de nós. Te louvamos, ó Deus. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor.